Glorificado seja Deus por mais um dia que Ele nos acrescenta. Glorificado seja Deus pela vida e pela salvação. Glorificado seja Deus por este momento que Ele nos permite meditar na Sua palavra. Glorificado seja Deus pela tua e pela minha vida, porque o Senhor espera que todos nós que fomos criados por Ele estejamos a glorificar o Seu nome em todo tempo e lugar. Veja que em 1 Coríntios 10, 31 a palavra nos diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Nós vamos meditar um pouco na palavra que se encontra no livro de Atos, no capítulo 1, e vamos meditar do versículo 6 ao versículo 11, que tem por título a Ascensão de Jesus. Este título você encontra na Bíblia, pregações positivas, sermões, estudo e reflexões com Hernando Dias Lopes. Com relação ao texto, escute bem para que você possa guardar na memória o que descreve a palavra sobre a ascensão de Jesus. Então os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai resolveu pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, virá do modo como viste subir. Então fiz a leitura dos versos de 6 a 11, que fala a respeito da ascensão de Jesus, e dentre estes versículos, iremos destacar um pouco a respeito do verso 8, em que Jesus disse para os seus discípulos que mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E com esta descida, Jesus faz ênfase também: e sereis minhas testemunhas. Onde? Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, quando você observa esta colocação, você contempla Deus dando a ordem de ir e anunciar isto, Deus Filho, dizendo isto para nós. E pregar o Evangelho a toda criatura. É que está lá em Marcos 16:15. Quando você olha em Mateus, capítulo 28, os versos de 18 a 20, você contempla novamente a ordem de ir e fazer discípulo. É vontade de Deus que sejamos suas testemunhas e anuncie as boas novas de salvação. Pois fazer isso, como já nos disse o profeta Isaías, no capítulo 52, verso 7, que são formosos os pés dos que anunciam as boas novas de salvação. A ordem se encontra não só em Marcos, não só em Mateus, mas também em Atos, que é um fechamento da missão de Jesus na terra. E ele, antes de ser assunto aos céus, ele diz aos seus discípulos para ir e fazer discípulo em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O Senhor tem dado a ordem à igreja de ir pregar o Evangelho a toda criatura, ou seja, realizar o processo prático da evangelização. E em se tratando da evangelização, vem-se a seguinte pergunta: por que devemos pregar o Evangelho? O Senhor disse aos seus discípulos para ir e anunciar as boas novas de salvação. Você que se encontra na face da terra nos dias atuais e que se diz que serve a Deus, e que serve a Deus da forma certa, o que é servir da forma certa é se encontrando por trás da cruz de Cristo, porque a palavra nos diz, o Senhor Jesus falando, em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E quando ele diz isso, ele deixa claro que são todos, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele já havia dado a ordem de ir e anunciar as boas novas. Se você perguntar, você vai observar que na ascensão dele, no texto lido de Atos 1, de 6 a 11, que ele já tinha morrido, já tinha ressuscitado, estava com os seus discípulos e agora ele vai para a direita do Pai, que é o momento da ascensão, mas antes dele ascender, ele diz aos seus discípulos que eles iam receber o poder. Isso se dá ao descer sobre vós o Espírito Santo, e este
O que é que fará? O Espírito Santo demonstraria o seu controle sobre a vida deles por meio de manifestações especiais. E isto para que, aí quando você vai observando, para serem minhas testemunhas, e ser testemunha aonde? Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Você contempla na Bíblia, de Estudo de Genebra, sendo dito o seguinte a respeito do livro de Atos. O livro de Atos se desenvolve de acordo com essa estratégia. Que estratégia? De ser testemunhas do Senhor Jesus Cristo, desde Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, você e eu, que dizemos que somos testemunhas, ou servos, ou filhos, nós estamos na terra para anunciar as boas novas do Senhor. Na Bíblia de Estudo Conselheira, nos diz, o livro de Atos conta com isso de fato, conta com isso. De fato, aconteceu a partir do capítulo 2. A ordem é dada no capítulo 1, que eles ficassem em Jerusalém, até que recebesse o poder do alto, para serem as testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mas isso você vai contemplar a partir do capítulo 2. Desde então, a vida dos seguidores de Jesus passou a ser marcada por essa condição. De serem cheios do Espírito Santo para testemunharem a respeito de Jesus. Veja que precisamos anunciar que ele veio, como diz lá no Evangelho de João 1,14, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. E ele nos deu a ordem de ir anunciar a toda criatura. Então, isto desde Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Você e eu temos feito isso. Temos anunciado a ação gloriosa de receber a presença do Espírito Santo em sua vida. Deixar de ser criatura e passar a ser filho. Porque quando você lê também no Evangelho, segundo João capítulo 1, versos 11 e 12, a palavra nos diz que ele, Jesus, veio para que era seu e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, até não receber Jesus, o ser humano é criatura. A partir do momento que o ser humano recebe Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, ele deixa de ser criatura e passa a ser filho. Aí vem a pergunta, você se encontra em qual quadro? No quadro dos filhos ou no quadro das criaturas? Se você se encontra no quadro dos filhos, glória a Deus. Porque naquele dia, que dia? Quando Jesus voltar... Porque o texto diz, olha, no verso 10, e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, dos discípulos, e lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando às alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, virá do modo como viste subir. Da forma como viu ele subir, vai ver ele descer. Diz no verso 12, depois de eles terem ouvido isto, que então voltaram quem os discípulos para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto com a jornada de um sábado. Então, o Jesus que eles viram subir é o mesmo Jesus que nós professamos como Senhor e Salvador das nossas vidas. É o mesmo Jesus que nós esperamos ouvir dele quando voltar. Vinde benditos de meu Pai, recebei por herança o que vos tenho preparado antes da fundação do mundo. Porque quando a gente olha em João 14, ele diz lá no verso 1 aos discípulos, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar lugar. E quando eu preparar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estou, estejais vós também. Então, o desejo de Jesus é que todos os seus seguidores estejam no mesmo lugar que ele está. Por isso ele diz para eles, e o que diz para nós hoje, não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Quando a gente olha na Bíblia de pregação expositiva, o pastor Hernandes falando a respeito do texto, mas falando a partir do verso 4 até o verso 8, que o verso 8 é exatamente o texto que citei, que estaríamos dando ênfase, que o Senhor espera que sejamos suas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O pastor Hernandes faz a seguinte colocação a respeito desse contexto. Revestidos do poder do Espírito. Jesus disse aos discípulos que, quando recebessem o Espírito Santo, eles seriam revestidos de poder. Aí o pastor faz uma pergunta. Para que os discípulos precisariam desse revestimento de poder? E ele diz, alistamos 4 razões. Olha as 4 razões que são apresentadas na Bíblia.
para sair do campo da especulação para o terreno da ação. Você tem sido um especulador ou tem sido dos que se encontram no terreno da ação? Os discípulos estavam perdendo o foco. Queriam investigar o que não lhes competia, isto é, tempos ou épocas em que o Pai resolveu, pela sua exclusiva autoridade, como diz no verso 7 do texto lido. Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas em que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, enquanto deveriam ser capacitados para fazer o que lhes fora dado por obrigação, que é ir e pregar o evangelho a toda criatura. Não podemos viver com um mapa profético, mas nas mãos, especulando o futuro. Jesus corrigiu essas falsas noções a respeito da natureza, extensão e chegada do reino, mostrando que o reino é espiritual quanto ao caráter internacional, quanto aos membros e gradual quanto à extensão. Somos desafiados a testemunhar aqui, ali, em toda parte, no poder do Espírito Santo. Veja que a palavra já nos ensina que não é por força nem por violência, mas pelo mover do Espírito Santo. Está lá em Zacarias 2:8. Aqui nós temos a segunda razão de receber o poder do Espírito Santo, diz o pastor Fernando, para perdoar. Nós, os cristãos, precisamos aprender a perdoar uns aos outros para andarmos em inteira comunhão com Deus. Veja que na oração do Pai Nosso, que se encontra em Mateus 6, de 9 a 13, quando foi perguntado como devemos orar, perguntaram a Jesus, ele diz: portanto, vós oreis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Nesta oração, ou neste modelo de oração, ou nessa instrução de como orar, nós vemos o Senhor dizer aos seus discípulos que devemos dizer a Deus: perdoa-nos, assim como temos perdoado. Então nós devemos aprender a perdoar. Diz o pastor Fernando, as antigas barreiras raciais, culturais e religiosas que os separam dos samaritanos deveriam ser quebradas. O mapa traçado por Jesus incluía Samaria. Veja que diz Jerusalém, Judeia e Samaria. Onde o evangelho chega, os muros de inimizade são quebrados. O poder do Espírito capacita a igreja a amar até mesmo seus inimigos. Veja que em Mateus capítulo 4, do verso 44 ao 48, nós temos a instrução de que devemos orar por aqueles que nos perseguem. E aí cabe uma pergunta para você e eu, que declaramos ser cristão. Temos aprendido a perdoar? Temos aprendido a interceder pelos que nos perseguem? Veja que o Senhor Jesus já nos ensina que o local onde o profeta não tem honra é na sua própria casa. E muitas das vezes, irmãos, as perseguições não começam distante. Começam junto daqueles que estão junto de nós. A terceira razão é para pregar até aos confins da terra. Os horizontes são ampliados. Agora não era para ficar só em Jerusalém, ou não era para ir só até a Judeia, ou não era para ir só até Samaria, que seria visto como seus inimigos, mas ir até os confins da terra. Os limites dilatados. Veja que saiu de Jerusalém para a Judeia, Samaria e agora os confins da terra. O projeto de Deus é o evangelho por toda a igreja, em todo o mundo. Os gentios que eram considerados pelos judeus apenas combustível para o fogo do inferno, agora deveriam merecer a mais centrada atenção dos judeus no cumprimento da missão. A missão era ir pregar o evangelho a toda criatura, iniciando em Jerusalém, passando para a Judeia, Samaria e chegando aos confins da terra. A quarta e última razão de receber o poder do Espírito Santo era para morrer. A palavra testemunha significa mártir. Os discípulos eram testemunhas que haviam presenciado um fato glorioso, a ressurreição de Cristo. E essa notícia da exaltação de Jesus deveria ser anunciada até os confins da terra, ainda que para isso a morte fosse o preço a ser pago. Morte de discípulos de Jesus não ficou lá no passado. Quando você contempla a história da igreja, ainda hoje, pessoas que professam a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e deseja que esta confissão não fique só nele, mas que chegue a outros. Contemplamos na história da igreja, a igreja perseguida, em que vidas têm sido ceifadas para que o evangelho chegue até os confins da terra. Então, quando você e eu confessamos que somos testemunhas, aqui no Brasil tudo até então tem sido tranquilo. Você pode pregar, você pode
entregar literatura, você pode visitar, você pode orar junto, você pode fazer tudo aquilo que possibilita ainda o não cristão de receber as boas novas de salvação e de ter a oportunidade de também ser uma testemunha. Mas não é em todo lugar que assim acontece. Quando você olha, por exemplo, no mundo muçulmano, você vai contemplar a leitura da igreja perseguida, que por causa do evangelho, muitos se tornam mártires. Ou seja, muitos morrem porque professam quem é Jesus e não desistem do que estão professando. E isto só acontece se o ser humano estiver revestido do poder do Espírito Santo, serem habilitados a não negar a sua fé. Mas esse não negar a sua fé é para chegar àqueles que ainda não têm esta visão, não têm este entendimento. Porque a própria palavra nos diz que quem crê e for batizado será salvo. Porém, quem não crê já está condenado. E vem a indagação: como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Está lá em Romanos 10. Mas você já recebeu a ordem. Você que confessa ser discípulo de Jesus, você recebeu a ordem para ir pregar o evangelho a toda criatura. Hoje é considerado o dia do Senhor. E no dia do Senhor devemos servir ao Senhor. Você tem se colocado na brecha da intercessão para anunciar ao Senhor? Você tem se colocado na brecha para interceder por aqueles que ainda não são cristãos? Você tem se colocado na brecha para interceder pela igreja perseguida? Aonde você se encontra? No grupo dos que estão indo ou no grupo dos que precisam ouvir? Se você está no grupo dos que precisam ouvir, você teve a oportunidade de ouvir nesta reflexão que o Senhor dará ordem. E aqui estamos obedecendo a ordem, para que você que ainda não tinha esse entendimento possa ter, que Ele quer que você também seja um discípulo, seja uma testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria e nos confins da terra. Seja uma testemunha em sua casa, na sua vizinhança, junto dos que Ele persegue e junto daqueles que você ainda nem conhece. E assim você está propagando o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para a glória dEle e a alegria do seu e do meu e do nosso coração. Que Deus nos abençoe. Amém.